um barraco, exatamente isso, lavação de roupa suja, aconteceu ontem na Câmara de Vereadores de Joinville. Você vai ouvir aqui, para você que está no rádio, você vai assistir, para você que está nos assistindo, todo esse barraco, nós vamos colocar aqui no Jornal da Manhã, enquanto a cidade clama por soluções, às vésperas de uma CPI, que precisa de uma assinatura, numa necessidade tremenda de uma atuação de políticos comprometidos com a cidade, nós vimos lavação de roupa suja. Tudo isso começou quando o vereador Ninfo Koenig cobrou dos vereadores que se comportassem ali na Câmara de Vereadores. Não é a primeira vez que o vereador Ninfo faz isso, vai lá a público, faz as manifestações. Em um momento cobrou do vereador Cláudio Aragão e do vereador Mauricinho Soares que deixassem ele falar, que prestassem atenção na fala dele, fez críticas a esses vereadores e aí começou toda a confusão, porque o presidente da Câmara de Vereadores não gostou nada disso e foi se manifestar. Ouça. Colegas vereadores, o público presente, telespectador da TV Câmara, nosso internauta, funcionário da Casa de Leis. Colegas vereadores, infelizmente, eu me entristeço às vezes quando eu escuto e fico até chateado. Pessoas com conhecimento do regimento interno, né? Até dar um close aqui. O regimento interno, eles vêm tentar desestabilizar os vereadores. E pessoas com conhecimento, se dizem com cultura e educação, porém falta de respeito. Falta de respeito. E até educação. Isso é falta de educação, viu, vereador Ninfo? O vereador Mauricinho, quando ele se dirigiu a mim, e aí o senhor respeita poucos vereadores, o senhor é empresário, né? O senhor é empresário, não respeita o parlamento. E eu vou dizer por que o senhor não respeita o parlamento. O vereador Mauricinho veio me perguntar de uma colega nossa que está internada no hospital, a vereadora Ana Rita. Ele veio perguntar se eu sabia algo do estado de saúde dela. Eu digo, olha, o que eu sei é que ela está hospitalizada. E nós não estamos na ordem do dia, vereador. Aqui é o parlamento. Quantas vezes eu vi o senhor se levantar e vir aqui falar com o vereador Maurício, falar com o Facchini, falar com o pessoal do grupo, com a sua assessoria? Isso aqui é o parlamento. Quando inicia a ordem do dia, que aí muitas vezes o senhor não está aí, porque o senhor tem um outro compromisso, o senhor vai para a CIG, o senhor vem pedir para o presidente que vai se ausentar, e a próxima vez que o senhor se ausentar, eu vou consultar a casa e até, se possível, descontar a falta, sem justificativa. Isso sim é feio. Feio é estar na sessão ordinária e jogar o jogo da paciência, como o vereador Mauricinho já viu e o vereador Wilson, aqui na sessão, na ordem do dia. E feio mais ainda é não ser responsável pelos seus compromissos. Não me dizer e desacatar que eu estava escutando muito bem o que o senhor estava falando. Agora o senhor tem que compreender, o Facchini, ele tem um partido político. O regimento interno diz que ele tem que falar dentro da ordem do dia no seu partido político ou na fala que um partido conceder. Eu nunca deixei ninguém, colega de vereador, de falar aqui. Eu nunca cortei a fala nem do senhor quando pediu um minuto a mais. O vereador Odir me cansa de pedir aqui. Então o senhor foi injusto com a casa. O senhor quer mandar em nós como se nós fôssemos seu filho, mas nós não somos seus filhos. Se fosse teus filhos, eu estaria trabalhando contigo na tua empresa. Mas não sei por que eles não estão. Não sei. Eu também não sou teu filho. Então, se o senhor quiser falar as coisas para mim, não é aqui nessa tribuna que eu vou concordar. Porque eu fui candidato, o que o senhor falou hoje, para o vereador Jaime, para o vereador Jordão, e dizer que eu não estava prestando muita atenção em você. Você tem costume de passar por cima das pessoas, respeita as pessoas. Aí o vereador Rodrigo Facchini pediu para falar, e falou porque não tem direito também de se manifestar, pediu os 3 minutos regimentais dele, a discussão por ali parou, continuou a sessão, e depois o vereador Ninfo pôde falar novamente, e quando o vereador Ninfo foi falar, ele, inclusive, Cláudio Aragão, num momento da fala dele, disse que o vereador Ninfo ficava jogando paciência.
em vez de prestar atenção na sessão, e durante a fala do Nifo Koenig ele também relatou isso. Minutos me acusando, pelo menos eu deveria ter direito a pelo menos 4,5, né? O senhor falou muito em respeito, uma coisa que eu sempre fiz foi respeitar. Detalhe é que os senhores não sabem o regimento interno, então não sabem a sua função, consequentemente, quando eu vejo sentado um vereador aqui que não é dessa mesa, o lugar dele é ali, ele está invadindo áreas que, segundo consta, não é de regimento, né? Então, há uma situação que realmente precisa ser mencionada. Fala que eu chego tarde, observe o livro, seguramente das assinaturas, a minha é a primeira nesse livro, há 2 anos e meio que estamos aqui, a primeira, o presidente tem entrado aqui 6h15, 5h15, com frequência eu já estou aqui no geral. Hoje nós tivemos porque estava no Ministério Público, né? Fala-se que eu estava, vejam, vereador medíocre me filmou jogando jogo de paciência. Eu não sei jogar jogo de paciência. Eu estava vendo realmente como se constrói uma arapuca para pegar ratos que invadem determinados ambientes. Posso provar para vocês esse detalhe. Ou seja, o vereador medíocre levantou para filmar um outro, assim como ele saiu um dia lá fora, quando estava fazendo um negócio de uma nova operação. Pra vocês terem uma ideia, no tempo em que a Câmara demorou para instalar um sistema aqui, eu inaugurei 19 novos hotéis. A Câmara não conseguiu instalar essa máquina que nós estamos vendo aqui, eu fiz 19 hotéis. Ou seja, não sou vereador de bairro, mas conheço todos os bairros de Joinville, porque eu sou vereador dos empresários, assim como a vereadora Tânia é dos animais, ela cuida desse assunto, eu cuido dos assuntos. Se eu saio cedo para ir na CIG, para verificar realmente as minhas responsabilidades, quiser descontar de mim, nenhum problema, porque eu até dou o meu salário integral. E outro vereador medíocre costuma dizer que eu não queria ter assessores, ele não tem nada com isso, não é da alçada dele decidir esse assunto, além do que eu só tenho 4 assessores, quando a maioria dos vereadores da base tem os 8 e mais os nomeados que ultrapassam realmente as condições. Ou seja, nós precisamos pôr a mão na consciência, aprender as coisas. Falou que eu ultrapasso o tempo, raramente eu ultrapasso o tempo. Lembrei uma vez ou duas que eu pedi para esticar o tempo, quando o próprio partido do PMDB, o MDB, que tem 15 minutos, é comum ultrapassar 5. Não ofendi ninguém, mostrei o regimento. Gostaria que cada um dos senhores olhassem e vissem. O vereador Nifo Koenig chamou o vereador Mauricinho Soares de medíocre, que depois também foi à tribuna e fez a sua participação nesse espetáculo de horror. Ao lado da Beira Rio tem um circo ali, ao lado do Big, né? Tem um circo geralmente. No outro lado nós temos um espetáculo, que é a Câmara de Vereadores de Joinville. Você vai lá e assiste essas apresentações vergonhosas para a cidade e encerra essa apresentação vergonhosa com a manifestação do vereador Mauricinho Soares. Estamos aqui com um delay, a gente já vai conseguir acessar aqui a fala do vereador Mauricinho Soares, mas enquanto isso, Osni Martins, que vergonha, não? Vergonha é mais um daqueles momentos tristes do poder legislativo, né? Não vou nem entrar no mérito da razão de um, da razão do outro, é baixaria, é bate-boca, num momento em que a cidade está tão problemática, que precisamos de solução, de se buscar solução. A gente não quer que a Câmara seja, né, a salvadora da pátria, mas ela tem o dever de buscar essa salvação. Para isso, são os nossos representantes, são os representantes do povo, e o povo é que está reclamando com relação aos problemas da cidade. Então vamos buscar as soluções, né? E vamos buscar soluções com esse bate-boca. Parece que faltam argumentos. Quando se não tem argumentos, aí se parte para a baixaria, se parte para os ataques pessoais, né? Quando não se tem argumentos. O presidente da Câmara de Vereadores desrespeitando a família de um outro vereador. Isso ultrapassou o limite, ultrapassou. Quando eu falo em filho, porque os filhos não trabalham com você, os filhos não trabalham com você, daí que não trabalham com você. O que tem a ver uma coisa? Porque o senhor tem não sei quantos assessores, mas e o Kiko, né? E o Kiko, enquanto isso, estão aí as obras do Rio Matias, há 3 anos atrasadas, por enquanto, a gente já sabe que vai ficar 5 anos, porque está previsto só para terminar ano que vem, quer dizer, esses assuntos, e eles não querem a CPI.
E eles não querem a CPI. Os problemas estão aí na cara deles, principalmente aí, tem que me posicionar, contra os vereadores da base governista. Aí a função principalmente deles que não querem a CPI, que não quiseram a transparência e que partem para a baixaria na tribuna do Poder Legislativo. Aí vai ficando claro que estão querendo desviar o assunto, por isso que eu falei, quando parte para a baixaria é quando faltam os argumentos. Agora sim, vereador Mauricinho Soares, a manifestação dele na sessão de ontem. Tudo isso você ouviu da sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Joinville. Presidente, você veja bem, falar de trabalho, pessoal, vocês escutaram aqui, vocês prestaram atenção, não? O vereador, eu acho que quem votou nesse vereador, presta atenção você que votou nesse vereador que fica no celular fazendo arapuca para pegar rato. Presta atenção, pessoal. O Mauricinho vai em tudo quanto é lugar e busca um recurso para ajudar o município. O cara teve a coragem, tu vês que é importante essa discussão, vereador Jaime? O cara vem nessa tribuna, pessoal, e diz que estava jogando para pegar rato. Veja só, que vereador é esse? Aonde que tem vereador que vem para a Câmara para jogar joguinho, fazer arapuca, para pegar rato? Vem aqui criticar o vereador. Esse vereador trabalha dia e noite, vê lá o que eu faço. Vai ver lá no Aventureiro, procura o Paraíso, que na obra que nós estamos falando, levando o prefeito, o Dudeller. Esse humilde vereador, cara, eu sou trabalhador, mas não venho aqui caçar rato. Na sessão, quer falar do quê? Um vereador que pagou para chegar aqui, não veio por acaso, esse veio com trabalho. Trabalhei como presidente da associação. Vai ver o meu histórico, aonde eu comecei a trabalhar na empresa, de menor, pessoal, fazer arapuca para pegar rato. Eu gravei, eu filmei, porque falar aqui é fácil, mas ele falou porque eu gravei. Estou aqui, não sou invasor, eu sou vereador, porque você... Que vergonha, que palhaçada. Esses vereadores não têm a vergonha na cara fazer uma palhaçada dessa. E a população pagando para político fazer esse tipo de vergonheira. Vocês tinham que ter vergonha na cara, essa que é a verdade. Vereador fazer uma palhaçada dessa, pelo amor de Deus. E o presidente da Câmara de Vereadores, que era para ser aquele que era para organizar o negócio, chamar para conversar, para evitar toda essa confusão, vai lá e faz isso. É uma vergonha a nível nacional, com deputado sendo expulso, porque está contra e coisa toda. Outros fazendo do parlamento um circo. E aqui em Joinville a mesma patifaria, a mesma vergonheira.